Boa noite, galera. Saudações rubro-negras. E aí, tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, galera, vamos fazer aqui né, tentar raciocinar o que está acontecendo com o Flamengo, pensar aí, debater, né? O que houve com o Flamengo? O Flamengo estava vindo de goleadas, estava goleando todo mundo, estava jogando bem, o Renato estava indo bem, estava mexendo bem no time. Tava indo tudo às mil maravilhas, né? E de repente tudo desandou, parece que desandou, né? Ou pelo menos deu uma freada. Então, eu acho interessante a gente pegar, para a gente poder fazer uma análise legal, ver o que está acontecendo no Flamengo. Eu acho interessante a gente pegar o jogo, voltar um pouquinho lá pro jogo do Inter. O que aconteceu lá? Que o Flamengo, porra, tomou aquela goleada, né? Eu acho que o Renato, ele abriu muito meio campo já lá naquele jogo lá atrás e deixou o Diego Ribas, que não é a cabeça de área, e eu já falei bastante aqui no canal sobre isso, e deixou ele solto, muito sozinho ali. E o Inter veio pra cima e atropelou o Flamengo. Ele botou dois atacantes nas laterais, abriu o time e deixou a defesa muito exposta. Bom, depois disso, alguns jogadores que ele não tinha disposição voltaram e o Flamengo deslanchou. Mas aí é que tá o lance. Naquele jogo, acho que as pessoas não deram muito devido valor para aquele jogo. Ali é que ficou demonstrado que mais ou menos o Renato pensa quando ele não tiver certos jogadores. Por exemplo, quando ele não tiver o Diego, quando ele não tiver o Arrascaeta, que o Renato faz? A preferência dele, pelo menos ficou claro para mim nos últimos jogos do Grêmio e do contra o Barcelona. Ele prefere colocar dois atacantes abertos nas laterais. É essa leitura que eu faço do Renato. É o que ele me demonstrou. Ele dá preferência a jogar com dois atacantes abertos nas laterais e deixa um pouco o meio-campo aberto e ali a cabeça de área desfalcada, exposta. Essa é a leitura que eu fiz e essa é a maneira que eu acho que o Renato joga. Inclusive, se vocês repararem, aquele jogo que o Flamengo do Jesus meteu 5 no Grêmio, o Grêmio estava montado, estava armado mais ou menos dessa maneira. Entendeu, galera? Olha o detalhe, esse é um detalhe bem importante. Relembra o jogo que o Flamengo meteu de 5 no Grêmio, o jogo que o Flamengo tomou de 4 do Inter, o jogo que o Flamengo perdeu de 1 a 0 pro Grêmio e o jogo que o Flamengo jogou com o Barcelona e no começo tomou aquele sufoco. Se vocês fizerem a leitura, foram times montados praticamente idênticos. Então aqui a gente tem que entender uma coisa. A gente tem um treinador que tem essa preferência. Agora, se essa preferência ela não apenas não está agradando a torcida, como ela está fragilizando o Flamengo, aí é um debate interessante que a gente tem que fazer. A gente tem que até cobrar o treinador nas redes sociais e tentar fazer com que ele enxergue que dessa maneira os resultados a gente viu. O Flamengo perdeu, deixou de ganhar de uma maneira que pudesse até se classificar antecipadamente para a final da Libertadores. Então eu acho que esse é um debate bem interessante, entendeu? Que a gente deveria prestar bastante atenção. Por exemplo, todo mundo, né, no jogo contra o Grêmio, todo mundo já percebeu isso, muita gente já estava enxergando isso e já estava cobrando o Thiago Maia no time. Aí veio o jogo contra o Barcelona, o Renato, ele preferiu colocar o Andréas naquela posição, manteve o Vitinho
e deixou, né, montou o time dessa maneira, aberto na minha opinião, né, novamente. Tomou aquele sufoco, graças a Deus, nós acabamos vencendo por 2-0. Então, para a gente então enriquecer a discussão, para que todos possamos refletir, então quer dizer então que quando o Renato ele não tiver, por exemplo, né, na minha opinião, o Diego, que o Diego ali ele serve como um pêndulo ali. Além de pêndulo, ele serve como um arco e uma flecha. Um pêndulo que ele fica ali, ele consegue fazer aquela movimentação ali entre a defesa e o meio campo. Um arco que ele consegue lançar bem. E uma flecha porque ele consegue ir em direção ao gol, ele consegue desenvolver as jogadas. Então, até muitas pessoas falam do Diego, que o Diego já tá velho, alguma coisa assim, que pedem o Thiago Maia. Eu acho que o Thiago Maia, ele tá voando. Ele tá voando, e o Renato perdeu uma grande oportunidade nesses jogos que o Diego não pôde jogar, estava fora, de ter colocado o Thiago Maia. Mas não colocou? Ok. Eu ainda prefiro o Diego Ribas com o Arão. Aquela mesma formação que a gente vinha até goleando todos os jogos aí. Eu acho que o Diego ainda tem lenha para queimar. É claro que em alguns jogos, né, ele não vai poder, por causa da idade, não vai poder jogar todos os jogos. Por exemplo, contra o América, beleza, botava o Thiago Maia. Mas nos principais jogos eu ainda vejo ali o Arão e o Diego como peças fundamentais para o Flamengo. O Diego é um. E quando ele não tiver também o Arrascaeta, o Renato? Então, o detalhe aqui é o seguinte. O Renato, na minha opinião, ele meio que ficou perdido quando ele deixou de ter o Diego e o Arrascaeta. Esses dois jogadores fizeram muita falta, não só para o Flamengo, como para o Renato. Aí é que a gente tem que cobrar o Renato. Ué, Renato, o seu plano B, o plano B do Renato, ele, pra mim, ele não deu certo. O Flamengo perdeu pro Grêmio, teve aquela atuação muito contestada contra o Barcelona, e hoje ele né, é um empate como se fosse uma derrota pro América. Pra mim, esse empate foi horroroso, foi do tamanho do Flamengo, foi uma derrota. Então, ele não teve nem o Diego nem o Arrascaeta. Então, galera, e aí? Entendeu? Essa é a discussão interessante. Então, quando ele não tiver esses dois jogadores, o que ele tem que fazer? Ele tem que pensar, ele tem que ter um plano B melhor. Ele tem que ter um plano C, um plano D, um plano E. Entendeu? Pro Flamengo. O Flamengo tem oportunidade, tem jogadores, tem opções para isso. Ele tem o Thiago Maia, ele tem até o João Gomes. O João Gomes vinha jogando muito bem quando ele entra ali. Entendeu? Ele libera os outros jogadores para ir para o ataque e não ficarem preocupados com a defesa. Não seria o caso dele já ter colocado, já ter experimentado o Andrés um pouco mais avançado, no lugar do Vitinho, por exemplo, e ter colocado o Thiago Maia? Essa é uma outra opção interessante. Entendeu? Ele não expõe tanta zaga, não fica, né? Ele falou numa coletiva dele que se ele tivesse colocado o Thiago Maia, a torcida ia cobrar que ele teria colocado 3 volantes. Não, pelo amor de Deus. O Thiago Maia, ele pode ser, né, assim, entre aspas, ser chamado de volante, mas ele é um craque jogando no meio campo. O Flamengo tem grande jogador jogando no meio campo. Ele pode povoar o meio campo, porque o Flamengo não vai ter muitos volantes, ele vai ter vários craques no meio campo. E o Gabigol não vai precisar ficar voltando toda hora para pegar a bola, né? Esse é outro detalhe também. Toda vez que a gente estiver percebendo que o Gabigol tá voltando para pegar a bola, tem alguma coisa errada. Nos jogos que o Flamengo ganha bem, goleia, amassa, o Gabigol não sai da área. Então, agora a gente vai pegar o time do Barcelona. Né, o time do Barcelona, ele ganhou moral, ele ganhou força. Os caras lá estão até falando que não, foi um bom resultado, 2-0 só, a gente aqui vai jogar diante da nossa torcida. A gente pode, né,
estão esperançosos, porque o Flamengo deu força para eles, na minha opinião. Mas de como é que agora, por isso que esse jogo, eu acho que a galera tava ouvindo hoje numas lives aí do Flamengo, que a galera já tá até pensando em ir lá para protestar, para cobrar pelo brasileiro. Eu acho que a galera devia ir lá para cobrar para esse jogo de quarta-feira. Porque, galera, eu não quero nem falar isso, mas eu tenho que falar. Esse jogo tá me parecendo que a galera não tá dando a devida importância, porque já ganhou de 2-0. Então tá me parecendo como se fosse aquele jogo lá pro Racing, que nós jogamos contra o Racing. Não, a gente vai jogar contra o Racing, não pegamos Boca nem o River, pegamos o Racing. Vamos lá, vai ser tranquilo. E o Flamengo foi eliminado da Libertadores. Então, por isso que eu tô pedindo atenção e alerta total, porque eu acho que esse é o jogo mais importante do ano. Não quero nem imaginar, entendeu? Não quero nem imaginar outra coisa. Porque senão o Renato, um abraço. Então não quero nem imaginar isso. Então, porra, eu acho que a galera, torcidas nas redes sociais, ir lá no Ninho, em algum lugar, tem que cobrar dos jogadores para esse jogo. Que embora o Flamengo tenha vencido por 2-0, acho que a nação merece uma satisfação nesse jogo contra o Barcelona e mudar o astral, porque o astral dessa última semana pro Flamengo, pô, foi péssimo. O Renato teve vários erros, entendeu? Foram várias atitudes aí, pô, ficar rindo após uma derrota em campo, foram vários erros que desagradaram muito o torcedor, inclusive erros táticos no time, a formação do time, entendeu? Então, a gente tem que, porra, cobrar do time mesmo, entendeu? A sorte é que o Flamengo já vai ter disponíveis vários titulares, entendeu? O Renato não vai ter nem como errar, entendeu? Vai montar o time com os jogadores que tem que montar. E se Deus quiser, tudo vai dar certo, entendeu? Ele com o time. Esse é outro detalhe, né, interessante, né? Que a gente deveria até pensar, né? O Renato, quando o time tá certinho, todos os titulares estão disponíveis, né? Os titulares que a gente conhece, né? Basicamente ali, Arão, Diego, Arrascaeta, Everton, Felipe, até o Isla, tudo bem, bota ali o Isla. Tô preferindo o Ramonzinho, porque o Ramon tá pedindo passagem por ali, mas tudo bem, quer botar o Isla, tudo bem, né? Quando nós temos os 11 titulares, o Renato bota os 11 e ele não erra muito nas mexidas. O problema é quando um desses titulares está fora, ele tem que montar e depois ainda ele mexe errado, né? Esse é o problema. Então lá, agora nesse jogo de quarta-feira, eu já estou mais esperançoso por causa disso. Porque a gente vai ter a volta dos caras aí, titulares, entendeu? E outra questão também, que porra, é bom a gente ficar em mente e deixar ressaltado aí nas redes sociais, é que, na minha humilde opinião, o Renato ele demora muito pra mexer, cara. O Renato ele demora muito pra trocar jogador. Ele, porra, a galera tá observando o primeiro tempo. Gabigol tá mal, Gabigol tá mal, Gabigol tá mal. Eu acho que nem é culpa dele, acho que o time tá errado. Entendeu? Mas ele tá mal, pô, mexe, cara. Entendeu? Fica esperando faltar 5 minutos pra botar o Thiago Maia, pra botar o Pedro. Entendeu? Então o Renato acho que tá demorando muito, ele fica meio assim atônito, sem saber o que fazer. Tomara que não seja isso, tomara que eu esteja enganado, que pô, um treinador como ele não pode ficar sem saber o que fazer em campo, entendeu? Ou eu vou entender que isso é falta de trabalho durante a semana, de treinamento, entendeu? Que ele ainda não tá com o grupo na mão, ou que, sei lá, ele acha que deve mexer só faltando 5 minutos para acabar o jogo, entendeu? O que na minha opinião não deve ser assim. Beleza, galera? Então é isso daí, foram as questões que gostaria de levantar aí com vocês, entendeu? Quem quiser deixar aí nos comentários aí a opinião de vocês aí vai ser sempre bem-vindo. É bom que a gente enriquece aí o debate, tudo em prol do Mengão. Beleza? Vamos com tudo pra cima do Barcelona, que a gente consiga uma grande vitória. Grande abraço, saudações rubro-negras.